Fábio. Capitão, boa tarde, obrigado Boa tarde, pela Tony. sua atenção, pela sua vinda ao Jornal do Piauí. Nós estamos aqui numa rotina de exibição de matérias, mas nos últimos dias a gente tem ficado mais espantado com a quantidade de homicídios registrados na capital, nos bairros e vilas da capital principalmente. E isso nos remete a uma preocupação maior de saber o que está acontecendo, se isso é sintoma de alguma coisa, se há algum fato novo. E saber como é que o Rony está atuando diante dessa questão, já que este é um grupamento que tem uma atuação mais direta. Para começar, tem alguma novidade, tem alguma coisa nova acontecendo para causar isso, ou é uma coincidência, uma infeliz coincidência? Eu diria, Tony, que seria uma infeliz coincidência, digamos assim, em termos de estatística. Final de semana, para uma capital, às vezes nós temos 0 número de homicídio. Por outro lado, um final de semana, às vezes tem 3, 4, e aí pode parecer que seja, digamos assim, uma coisa anormal, mas dentro da expectativa da própria polícia, ainda está dentro da normalidade. Sim. Uma capital com grande quantidade de pessoas, termos 2, 3 homicídios, está controlado. O que acontece é que esses homicídios normalmente têm um reflexo da questão do tráfico de entorpecente, e isso tem sim aumentado bastante, tanto que em algumas áreas que não eram assim catalogadas por característica de tráfico de entorpecente, ultimamente tem sido. É uma coisa também a gente tem acompanhado, isso através do nosso 190. Antes tinha essa característica de ter apenas o registro das ocorrências e não havia um trabalho em cima disso. Então a determinação do Coronel Buquerque, através até do próprio comandante-geral, que fizesse um estudo em qual área havia essa quantidade, essa incidência de ocorrências para que a gente atuasse dessa forma. Então tem sido intensificado as operações já direcionadas através desses dados. Agora, capitão, a gente vê a apreensão de drogas, mas normalmente em quantidade pequena. Quer dizer, ali um dono de uma boca de fumo que vende numa esquina, mas tem alguém que distribui aí em larga proporção. O que falta para a polícia chegar nesses medalhões? É aquela questão, vamos para a questão do papel constitucional, papel realmente de combate ao tráfico de entorpecente. Se levarmos ao pé da letra, seria a Polícia Federal. Sim. A gente sabe que a estrutura dela é limitada e que também trabalha nesse sentido. A outra situação seria a parte do Estado, através da Polícia Civil, da delegacia especializada. Também sabemos que só existe uma delegacia e que também tem feito essas apreensões. Então, descendo essa quantidade, digamos assim, a responsabilidade de uma apreensão de grande monta seria da Polícia Federal, em seguida da Polícia Civil. O que acontece na atribuição da Polícia Militar, que é a nossa, que é o nosso dia a dia, é aquela pequena quantidade. Então, também é muito importante essa questão de você fazer uma apreensão de 50 e poucas pedras, 100 pedras de crack. Claro. Ela é importante porque ela controla. É claro que se há uma oferta maior, se não houver uma apreensão de um grande fornecedor, vai de uma certa forma, nós vamos ter algum período aí que não vai ter o controle. Por quê? Porque muita gente passa a vender e não é mais só um local que é conhecido. Então a gente vai ter que ter uma abrangência maior e o nosso efetivo permanece praticamente o mesmo. Então a gente vai agir de forma mais direcionada, é por isso que eu digo que existe esse estudo, tanto por parte do 190 como por parte dos nossos policiais que fazem a investigação. E há um detalhe também com relação a essa investigação, uma determinação do próprio secretário de Segurança para que haja uma interação maior entre as delegacias e o policiamento que atua naquela área. Porque se formos levar em consideração só uma delegacia de entorpecente, para todo o estado do Piauí é muito pouco. É verdade. Uma delegacia só para o estado como todo, para o estado todo. Então, o que fica? A responsabilidade de uma quantidade, digamos assim, elevada para essa delegacia e os distritos das áreas que fiquem com a responsabilidade de fazer levantamento, solicitar mandado de busca. Nós temos a plena condição de atendê-los, basta que o delegado solicite. Então, essa foi a orientação do secretário para que nós fizéssemos um acompanhamento junto aos delegados para que seja feito, digamos assim, uma repressão mais ostensiva, aquela pequena quantidade. Porque quer dizer, além do policiamento ostensivo, dessa ação, vamos dizer, de ofício, a Polícia Militar atua em parceria com a Civil. Na hora em que ela obtém de um juiz um mandado de busca,
ela fazer aquilo cumprir, não é? Exatamente. Na verdade, é uma rede, né, de atuação, que precisa funcionar bem em sintonia. Porque se não houver essa articulação entre a segurança pública, vai haver entre os indivíduos que praticam o tráfico e com toda certeza teriam mais força. Então essa é a grande vantagem, não existe assim uma rivalidade polícia civil, polícia militar, o que há é um entrosamento e há essa determinação do secretário para que cada vez mais realizemos operações em conjunto. Um exemplo é a área do 25º, que é a Anita Ferraz, Nova Teresina, que tem um delegado bastante atuante que solicita toda vez que vai fazer uma operação nosso apoio e a gente está pronto para atendê-lo. Capitão, tem lá aquele traficante, o vendedor de drogas, mas tem aquele usuário que, antes de estar na marginalidade, é um doente. Quer dizer, ele está precisando de tratamento, precisa de cuidados. E esse olhar é que a sociedade precisa ter de que esta pessoa precisa de tratamento. E, claro, isso é uma responsabilidade também do Estado. Qual é a orientação que os senhores têm no sentido da abordagem? Por exemplo, pega um jovem desse que consome drogas e que visivelmente viciado e que volta a consumir drogas. Qual é a orientação que os senhores recebem no trato com esse jovem? Olha, infelizmente, nós não temos assim um local que seja direcionado a esse pessoal. O que nós fazemos normalmente é um paliativo em termos de retirá-lo daquele local. Por exemplo, essa vila que foi citada aí na reportagem, a Jerusalém, é um local em que se você andar nas ruas, na esquina, tem no chão lá um cachimbo para o uso do entorpecente. Na rua? Na rua, que eu acho que são os próprios que deixam sabendo que já tem muitos viciados. Então a gente procura fazer a repressão direta no ponto, assim como retirar essas pessoas que estão por lá. A gente sabe que eles se afastam e em um certo tempo eles retornam. E a gente continua nesse ciclo. Então, infelizmente, nós não temos assim, um local para que fossem encaminhadas essas pessoas para a delegacia. Não dá procedimento, eles são realmente doentes. Então, fica ainda nessa situação, sem termos um local para adequado para direcionar este jovem, para direcionar esta pessoa. Não é só jovem, não. Estou falando de jovem aqui, mas já tem inclusive pessoas da terceira idade, né? Terceira idade, mulheres. Mulheres principalmente envolvidas com isso. Quer dizer, isso é uma novidade, né? Uma triste novidade. Eu quero aproveitar aqui a sua presença e mostrar trecho de uma reportagem que exibimos ontem aqui, o delegado Menandro Pedro, narrando justamente esse sentimento, né, de impotência, dizendo que em 95% dos casos tem relação direta com droga. Né? Inclusive entrevistamos 2 jovens e a gente via, um deles estava ainda completamente dominado naquele instante ali, era visível pela forma como ele falava. Vamos acompanhar, por favor, aí, gente, vamos exibir. Já disse, torno a repetir, 95% dos problemas na área desta delegacia está o envolvimento com o crack. São adolescentes, às vezes crianças e adultos viciados no crack. Furto, roubam, mata para comprar o crack. Delegado, numa guerra como essa é difícil para a polícia, então? Difícil porque nós temos que ter os 3 combates. Você tem que combater ao traficante e o poder público está com clínicas preparadas para quê? Para tentar tirar ele do vício, com tratamento. Não adianta. Eu tenho aqui 2 casos aqui que já aprendi 10 vezes, prendendo, furtando, seguida solto, em seguida tu vai roubar, furtar, matar para usar o crack. Aí o combate tem que ser meio a meio, combatendo os traficantes e com clínicas preparadas para tratar essas pessoas que estão doentes. O crack, o apelido que dão para usuário de crack aqui na região, eles mesmos se chamam de noiado. É um cara que fica, sabe, todo... Quer dizer, um cara está acabado. Eu dei até um exemplo aqui. O Rio de Janeiro, bonito, prendendo um traficante grande, mas vai aparecer o outro, porque não estão recuperando os usuários. Eu queria que a produção providenciasse aí o depoimento dos 2 jovens para a gente exibir logo, para a gente ter mais uma clareza. Inclusive, quem não pôde ver o programa ontem, tem o retrato disso que está acontecendo. Esse depoimento do delegado Menandro Pedro, que já foi, inclusive, secretário de Segurança Pública do Estado, é um depoimento fortíssimo e revela
a preocupação das autoridades policiais. Elas estão assustadas, preocupadas. E nós queremos já, também na sequência, nos próximos dias, ouvir autoridades da área de saúde, porque existem aí as chamadas residências terapêuticas, os CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial, saber qual é a estrutura que o Estado está montando para receber estas pessoas, para que elas sejam submetidas a tratamento e que possam retornar à sociedade estabilizadas. Do contrário, é um vai e vem mesmo, quer dizer, a polícia prende e aí, olha a exposição, o custo disso tudo, a polícia prende lá, no outro dia eles estão de volta. Comandante, qual é hoje a região, qual o bairro hoje considerado mais violento, de maior incidência de crimes, de consumo de drogas em Teresina? Ainda continua sendo a Zona Norte, área São Joaquim, Nova Brasília, Mafrense, aquela área ali ainda é uma área muito problemática em termos de tráfico e a questão da violência em si. Para consumo, nós temos aqui para a Zona Sul, Vila Jerusalém, a área ali do Promorá também tem se destacado. Como é que o Rony se divide para atuar na capital toda com o seu contingente, comandante? Olha, enquanto há uma situação, digamos assim, de normalidade, nós procuramos dividir as viaturas em pontos mais diversos da cidade. Zona Sul, aqui na Miguel Rosa, um ponto fixo, na área do São Cristóvão, na Balão da Coca-Cola, então ficam distribuídos. Quando ocorre uma situação em que se observa que está havendo uma grande quantidade de ocorrência com a questão do tráfico, problema de gangues e homicídio, aí há um direcionamento de todas as nossas viaturas, assim como as motos, para essa área, até que essa área se normalize e retorne a esse policiamento. Então, digamos assim, característica da Rony é exatamente a mobilidade de todo o efetivo. Basta que o CPC, que é o Comando de Policiamento da Capital, através do Coronel Buquerque, o próprio comandante-geral, já tendo esse levantamento, determina que seja para aquela determinada área que há uma grande quantidade de ocorrência, a gente vai para lá. Enquanto está normal, fica distribuído em toda a cidade. Ok, eu falei agora há pouco do CAPS, mas é importante citar que o CAPS ele tem como prioridade o atendimento a quem